Shalom, irmãos. Vamos continuar aqui o estudo, né? A gente já fez a primeira parte, falando sobre Constantino, né? Os dois homens que enganaram o mundo, até os dias de hoje eles estão enganando, né? Há muitos, né? Muitos mesmo, não é brincadeira, ok? Muitos aí estão sendo batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não obedecendo ao que a Bíblia manda, mas sim ao que um homem determinou, né? Em vez de se batizar no nome do Messias verdadeiro, lá em Atos você não vê ninguém batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vê batizando no nome de Jesus exclusivamente, tá? Então, é muito interessante. E agora nós vamos falar de Rei Léo, né? Ali, você viu no primeiro vídeo, Constantino resolveu o problema entre os pagãos e os novos cristãos ali, né? Ele conseguiu conciliar como? Fazendo todo mundo guardar o domingo como o dia do Senhor dele, né? O Deus Sol, Tamuz, Nimrod, Hércules e muitos outros, Horus, todos é o dia do domingo, né? Ele tirou o domingo do oitavo dia, botou para o primeiro, né? E pegou o dia Saturno, né? Que era o primeiro dia e passou para o sétimo, ok? E aí, né? Quando ele resolveu o conflito entre um e outro, né? Eu até coloquei aqui, ó, que ele acabou o conflito entre o sábado e o domingo. Como? Quem não guardar o sábado ou o domingo morre. Pronto, acabou o conflito, né? Constâncio foi lá e aplicou firme lá, né, com vara de ferro, sobre todos aqueles que não concordavam com o que eles diziam. E, ao mesmo tempo, né, ele acabou com o conflito, fazendo todo mundo guardar a Páscoa com Jesus ressuscitando no domingo, coisa que não ocorreu, tá? E agora nós vamos começar aqui Rei Léo II, que aí é onde o judaísmo messiânico não te ensina, tá? Eles ficam dizendo que o sábado é o dia de guardar, mas não mostra essa história aqui. E essa história é a verdade histórica. Tem livros, tem muitos aí pessoas falando sobre isso, livros históricos, fatos históricos, né? Falando sobre o que vai ser dito aqui agora, tá? Rei Léo II, certo? A gente já volta assim que sair a abertura aqui. Shalom. Amém, tá? Esse vídeo aqui vai para os irmãos que ainda acreditam no sábado semanal gregoriano como sendo o Shabat de Deus verdadeiro. Não é. Sinto muito, você foi enganado tanto quanto você guardou vários domingos aí, né, para o nome de Jesus, para o Deus de Israel, que é o dia da guarda do Deus de Israel. Não é o domingo, tampouco é o sábado semanal gregoriano. E aqui está o fato e a história verdadeira, coisa que eles não têm coragem de falar, tá? E quando fala, fala por cima, muito pouco e não mostra o que vai ser dito agora, tá? Tenha paciência, não range os dentes, tá? Que o Eterno derrame bênção na tua vida, abra a tua visão espiritual, os teus ouvidos e te ajude a compreender a verdade, porque a tua vida espiritual depende disso, ok? Continuando. 26. Reação. Hillel II. Assim como Constantino foi o poder por trás de uma ação que acabou levando destruição do calendário bíblico para uso dos cristãos, outro homem, um judeu, foi responsável por uma reação que teve consequências de longo alcance. Declarar o novo mês pela observação da lua nova e o ano novo pela chegada da primavera só pode ser feito pelo Sinédrio. No tempo de Léo II, o último presidente do Sinédrio, os romanos proibiram essa prática. E Léo II foi, portanto, forçado a instituir seu calendário fixo, dando assim a aprovação antecipada do Sinédrio aos calendários de todos os anos futuros. O calendário judaico e feriados, incluindo o sábado calendário judaico, mudando o calendário, netes da destruição de Jerusalém. Olha, porque ele aqui está dizendo que
tem que ser feito pelo Sinédrio. Por quê? Porque é o seguinte, a lua nova, ela é determinada, tá? Como? A lua fica completamente escura, ela apaga totalmente, zera, fica completamente escura, ela não aparece no céu. E no dia seguinte, ela aparece claramente um tracinho, um fio de luz, certo? Um fiozinho de luz, ok? E esse é o primeiro dia. É a única das fases lunares que você consegue identificar a olho nu e sem instrumento nenhum aí, seja moderno, seja rústico. Você consegue visualizar com seus olhos, ok? Qual era o problema aqui que ele dizia que tinha que ser pelo Sinédrio? Porque o judaísmo já estava paganizado nessa época aqui, já tinha várias introduções do paganismo dentro do judaísmo também. Lembre-se, Macabeus, leia Macabeus, tá? Macabeus é, se eu não me engano, 300, 400 anos antes de Jesus nascer, tá? Aqui nós estamos falando de 325 anos depois que Jesus morreu, tá? Então, antes de Jesus já tinha paganismo infiltrado no meio do judaísmo, tá? E depois de Jesus já tem mais paganismo ainda, né? Eles já tinham saído do Egito, tinha voltado para a Babilônia, saíram da Babilônia, tava ali os helenistas também pressionando eles ali, então você vê que já estava tudo contaminado. E o que acontece? Até hoje, o judaísmo ortodoxo diz que a lua nova é a lua completamente escura, ok? Ou seja, entre aspas, o último Shabat do mês lunar, eles dizem também que além de ser o último Shabat, também é a lua nova. E não é isso que ocorre, tá? Olha, se você for ver aqui, ó, a própria Wikipedia, aqui, aqui, ó, a própria Wikipedia fala uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, tá? Rapidinho. Aqui, ó. O mês, tá? O mês. Olha o que ele fala aqui. Isso aqui é retirado lá do site do Rabat, se eu não me engano, tá? Deriva do radical da palavra hebraica, né? Shadash, né? Ou Rodas, né? Que significa novo, tá? Isso se dá porque o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia da lua nova. Isto é uma determinação encontrada na Torá, tá? Esta é a regra lógica, já que a única fase da Lua que pode ser determinada pela prescrição sem a necessidade de nenhum instrumento conhecido de maior astronomia. No auge da Lua nova, ela desaparece, ou seja, por isso ele chama a Lua nova dela completamente escura, ela desaparece completamente. E no dia seguinte, vemos uma pequena lista branca ao olharmos para o ocidente, poucos minutos após o pôr do sol. Quer dizer, chegou o pôr do sol, você já vai ver a lua, tá? Por pouco tempo. A lua nova, ou seja, o primeiro dia do mês, ele fica pouco tempo no céu, não é muito não. O que determina precisamente o primeiro dia do mês judaico, tá? Só que não é mês judaico. Eles gostam de botar mês judaico o tempo todo, judaico, 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 judaico. Mas não é judaico, tá? Ou seja, é o mês que o Eterno instituiu, como o Eterno determinou. Ou seja, é do povo de Israel, é dos israelitas. E antes de existir Israel, era de Isaac. Antes de Isaac era de Abraão. Antes de Abraão era de Terá. Antes de Terá era de Heber. Antes de Heber era de Sem, de Noé. Antes Matusalém, Enoque, Sete, Adão e do próprio Eterno. Ok? Então, acorde para Jesus e acabe com essa história de que é do judeu, né? Você vê aí o seguinte: a tribo de Judá surgiu lá depois de Israel. Aí o cara vai dizer que Abraão era judeu. Não, Abraão não era judeu, tá? Abraão era hebreu, porque ele era descendente de Heber. Judá não existia. Só passou a existir pessoas da tribo de Judá após Judá. Antes de Judá não tinha judeu, não tinha, tá? Então entenda o que está falando. É semita por quê? Porque são as pessoas que vieram depois de Sem. É hebreu por quê? Porque são as pessoas depois que vieram de Heber.
E é judeu por quê? Porque vieram depois da tribo de Judá. Só que tem um detalhe. Lá na tribo de Judá também tinha pessoas que vieram depois da tribo de Ruben, que eram da tribo de Ruben, da tribo de Issacar, da tribo de Benjamim, da tribo de José, e assim vai. Não só tinha judeu, não, da tribo de Judá, não, tá? E até hoje, porque se você for ver Apocalipse, cada um vai entrar pela sua porta, cada tribo vai entrar pela sua porta, e o Eterno vai restaurar as tribos, ok? Cada tribo vai entrar pela sua porta. Essa história de só judeu, tá? Isso aí é religiosidade, tá? É como uma denominação protestante diz, só é salvo se tiver na nossa denominação, né? A pessoa só é salvo se for católico, só é salvo se for judeu messiânico, só é salvo se for nazareno, só é salvo se for... Não, tem nada a ver, tá? Na verdade, o que, que a palavra diz? Só há salvação em Israel, tá? Ou seja, você tem que ser enxertado em Israel através do sangue de Yeshua. Você, sendo enxertado em Israel através do sangue de Yeshua, você se torna co-herdeiro da promessa de Abraão, também dos benefícios e das obrigações. Ou seja, você tem que cumprir as ordens que o Eterno deu a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, e Moisés entregou como herança a todo Israel, tá? Então, entenda o verdadeiro evangelho, porque o resto aí tá levando muita gente a se afastar do Eterno, seja guardando o domingo, seja guardando o sábado, ok? Então, aqui você vê que quando a lua nova verdadeira, o judaísmo ortodoxo e muitos judeus messiânicos estão indo junto nessa. Eles dizem que é a lua completamente escura. Ele fala aqui, ó, quando ela fica, aqui, ó, completamente escura, tá? Pode ser determinada pela precisão necessária de instrumento, conhecimento, astronomia, né? O auge da lua nova, ela aparece completamente, né, escura, ela desaparece completamente. No dia seguinte, ela aparece com um fiozinho de luz. Ou seja, a lua nova verdadeira não é ela completamente escura, como o judaísmo ortodoxo diz. Por quê? Porque eles querem tentar fazer você guardar o sábado semanal. E aí eles trazem, né, essas narrativas para tentar justificar que o sábado semanal, ele é verdadeiro, tá? Em cima um sábado, quando termina um sábado, começa o outro. Termina um sábado, começa o outro, né? Então, é por isso que eles dizem isso, tá? Mas a verdadeira lua nova, já está dizendo nova. A velha acabou e começou uma lua nova. Quando? No primeiro dia da lua crescente, ou seja, o primeiro fiozinho da lua crescente. É isso que está descrito aqui. Coisas que eles não ensinam, tá? Então, acorde em quanto tempo você tem, certo? Por isso que aqui eles dizem assim, só o sinédrio pode. Por quê? Porque a lua, quando fica completamente escura, no último Shabat, pode ter uma porta. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó. Olha que interessante. Eita, esse mês aqui não dá para fazer. Deixa eu pegar outro mês aqui, tá? Aqui. Era o que eu queria mostrar de início, mas não consegui. Que é o Pêssego. Aqui, ó. O Pêssego, tá? Ó, o Pêssego. 14º dia. 15º é o Shabat. E o 16º foi o dia que Jesus ressuscitou, tá? Mas eu não vou tocar nesse ponto agora. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Vê? Você vê o seguinte, ó. O último Shabat do mês, tá? Ó, o calendário. O primeiro dia do mês é a lua nova. Aí o primeiro Shabat, o segundo, o terceiro e o quarto. O judaísmo ortodoxo diz que esse quarto Shabat já é o último Shabat do mês e já é a lua nova, completamente escura. Mas você vê que não é isso, tá? Aí eles dizem que a lua completamente escura é a lua nova, certo? Só que tem meses que aparece a lua completamente escura 2 vezes e depois é que aparece o fio de luz, tá? Ou seja, o último Shabat, teoricamente, já era para aparecer a lua nova no dia seguinte, né? Porque terminou o mês, começa o outro, não é isso? Aqui, ó. Terminou o mês, ó, o primeiro dia, primeiro Shabat, segundo Shabat, terceiro, o quarto, no dia 29, já era para aparecer a lua nova, né? Mas tem meses que o mês não tem só 29 dias, tem 30 dias. Ó, aqui, ó, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo? Então, é uma lua completamente escura num dia
e a lua completamente escura no outro dia. E aí? Por isso que eles dizem, só o sinédrio pode determinar. Por quê? Intuitivamente você vai pensar o quê? O último Shabat é hoje, amanhã já é lua nova, né? Mas quando você vai olhar, cadê a lua? Oxe, onde é que está a lua? Onde é que ela está, né? Porque aí eles vão ver um dia, se a lua aparecer no outro dia, eles decretam, é início do mês, tá? Se não aparecer, eles dizem, espera, ainda não é o início do mês. Aí depois aparece a lua nova, eles determinam, é o início do mês, tá? E isso os judeus que estão seguindo o calendário do jeito correto. Nós ainda vamos ver o que Rei Léo fez. Pare para prestar atenção, tá? O Eterno, ele diz o seguinte aqui, ó, o rapaz aqui, né, falando do texto judaico, né? Que aqui, ó, você não precisa, não tem, aqui, ó, é a única fase que pode ser determinada com precisão, sem a necessidade de nenhum instrumento ou conhecimento astronômico, ou seja, uma pessoa leiga não precisa ser do sinédrio, não, tá? Consegue ver essa lua e consegue identificar. Começou hoje o mês, tá? Ou seja, não precisa ser do sinédrio, pode ser um leigo, tá? Você não precisa entender de astronomia. É só você olhar um dia, olha, não apareceu. Amanhã você olha, ela apareceu. Olha a lua nova, ok? E aí, ó, no auge da lua nova, ela desaparece completamente, tá? Ele está chamando de lua nova aqui porque o judaísmo chama de lua nova, tá? No dia seguinte, não é no mesmo dia não, viu? Porque tem muitos aí na Techuvá que estão guardando a lua nova no mesmo dia. É no dia seguinte. Vemos uma pequena listra branca ao olharmos para o ocidente por poucos minutos após o pôr do sol, tá? Então, a lua nova verdadeira é o primeiro fio de luz da lua crescente, ou o primeiro dia da lua crescente, tá? É isso. Não precisa ser, como está aqui, ó, do sinédrio. Vou até colocar de novo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Jerusalém. O sumo sacerdote estava em arar o novo mês pela observação da lua nova, e o ano novo pela chegada da primavera, só pode ser feito pelo sinédrio. Olha, No tempo de Léo II, o último presidente do sinédrio, os romanos proibiram essa prática. E Léo II foi, portanto, forçado a instituir seu calendário fixo, dando assim a aprovação antecipada do sinédrio aos calendários de todos os anos futuros. O calendário judaico e feriados, incluindo o sábado calendário S da destruição de Jerusalém. O sumo sacerdote estava encarregado do calendário. Enquanto o Sinédrio, Suprema Corte Rabínica, presidia em Jerusalém, não havia um calendário definido. Eles avaliariam todos os anos para determinar se deveria ser declarado um ano bissexto. 27. Esta tarefa coube ao presidente do Sinédrio quando o sacerdócio não existia mais. Sob o reinado de Constâncio, 337-362, as perseguições aos judeus atingiram tal ponto que o cálculo do calendário era proibido sob pena de punição severa. 28. Foi como reação a essa situação que Léo II, presidente do Sinédrio, deu passo extraordinário em 359 d.C. de modificar o antigo calendário bíblico para permitir que os judeus coexistissem mais facilmente com os cristãos. olha que interessante. Ele fala aqui, ó, não havia calendário definido, tá? Preste atenção. O que ele está querendo dizer é que não havia um calendário como esse aqui, predefinido, tá? Qual era o calendário deles? Eles olhavam para o céu, via a lua nova, pronto, está decretado, começou o mês, pronto. Esse era o calendário. Ou seja, o céu era o calendário. Não tinha um calendário do homem feito para os judeus ou para os israelitas ali, seja de qual tribo for. Não tinha um calendário determinado, a não ser aquele que o Eterno deu em Levítico 23. Você quer conhecer as festas, quer conhecer as datas, veja lá. Primeiro dia do sétimo mês, trombeta. O 10º dia do sétimo mês, Yom Kippur, tá? O 15º dia do sétimo mês começa tabernáculo e termina no 21º dia, tá? Então, esse era o calendário que estava instituído pelo Eterno.
tá? Ou seja, como é que você sabia como era que aplicava ele? Você olhava a lua nova, primeiro mês, aí depois olhava a próxima lua nova, segundo mês, a próxima lua nova, terceiro mês, e aí, de acordo com os meses que está escrito em Levítico, você ia aplicando a vontade de Deus na tua vida, tá? E aí ele fala que não tinha calendário definido. A questão é, existia calendário, tá? Só que era o babilônico e o egípcio. E aqui a gente vai ver, tá? Eles colocam, não, que Rei Léo, em 359, fez algo extraordinário aqui, extraordinário. Criou o calendário, né? Aí que começa assim, assado e faz isso e aquilo, tá? Como nunca antes foi feito. O calendário existia. É babilônico e egípcio. O que Rei Léo criou foi essas regras aqui, tá? E aqui você já começa a ver. O calendário só podia, ó, o ano novo, pela chegada da primavera, só pode ser feito pelo sinédrio. E aqui você vê que você consegue ver a lua nova, independente de você conhecer a astronomia, de você ter instrumento com os olhos, um leigo consegue ver, né? Ou seja, se a pessoa sabe que é o 12º mês, apareceu a lua nova, intuitamente é o primeiro mês. O primeiro mês eu conto, o 10º dia eu escolho o cordeiro, no 14º eu vou emular o cordeiro, o 15º é o Shabat do Pessa e o 16º é a primícia, o dia que Jesus ressuscitou. Ou seja, não precisa ter segundo grau para isso não, né? Essa é a grande questão, tá? Nem primeiro grau, nem faculdade, tá? Nem participar tampouco do sinédrio. Você consegue fazer. Por quê? Porque o Eterno entregou na tua mão o evangelho da salvação, a palavra dele. E você não depende de uma pessoa, não. Pare com essa história de ficar, pastor, ora por mim. Não, obedece os mandamentos de Deus, te santifica e tu vai estar apto de estar diante do Eterno. Ou seja, Jesus morreu, rasgou o véu, tu pode entrar na presença do Eterno, te santifica. E é certo que o Eterno escuta aquele que obedece. Lembra lá do vídeo que eu fiz, né? Que o cego de nascença diz assim, ó. Eu não sei se Jesus é pecador ou não, porque os fariseus estavam dizendo que ele era. Eu não sei se ele é pecador ou não, mas eu sei que eu era cego e ele me curou. E é certo que Deus não escuta a pecadores. Então, para de pecar. Ouve a voz do teu Deus, Deuteronômio 30:10, né? Se tu ouvires a voz do teu Deus, te converteres dos teus maus caminhos, obedecendo os mandamentos, estatutos, juízo, ordenança, tudo que o Eterno entregou ao servo dele, Moisés, está escrito neste livro da lei. Se tu fizer isso, ora, e tu vai ver a chuva parar, tu vai ver chover, igual Elias fez. O poder não estava em Elias, o poder estava no Eterno. Só precisa você se santificar. Não precisa ser do sinédrio, não. Acorda, irmão. O dia que acabar a internet e não tiver comunicação, nada, e você estiver no meio do mato, tu vai procurar o sinédrio para determinar o dia do Shabat na tua vida. Você tem que aprender a ver o que o Eterno te deu de presente. É herança eterna, é perpétua, em todas as gerações. E depois que o céu e a terra passarem, ainda vai continuar essa lei. É eterna. É isso que a tua religião não tem coragem de te falar. Ok? Então vamos continuar. Cristãos. Depois de Hillel II, as comunidades distantes não precisariam mais esperar que os mensageiros do presidente da Sanedrim chegassem até elas para saber quando um novo mês havia começado. Por quê? Cada comunidade poderia, a partir de então, determinar por si mesma quando um novo mês começaria e quando um 13 graus mês deveria ser adicionado. Olha. O calendário fixo. Quando Hillel II consertou o calendário, ele incorporou os anos bissextos de forma permanente. 29 é possível, mas não provável, que este ciclo particular de anos bissextos tenha sido usado e compreendido antes de Hillel, pois segue o ciclo metônico de 19 anos. Hillel baseou seu calendário em cálculos matemáticos e astronômicos em vez de observações. Este calendário, ainda em uso, padronizou a duração dos meses e a adição de meses ao longo de um ciclo de 19 anos,
de modo que o calendário lunar se realinha com os anos solares. 30. Ele declarou que um 13º mês seria intercalado nos terceiro, sexto, oitavo, 11º, 14º, 17º e 19º anos do ciclo de 19 anos. Ou seja, o calendário do Eterno tem 12 meses. Uma lua nova, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai ver, né? Na Torá não existe a Adá 2. Não tem. Na Torá inteira não tem a palavra Adá 2. Tem Adá, 13º mês, né? Lá já no cativeiro persa, já no meio do paganismo. Adá 2, tá? Mas não tem Adá, tem Adá 1, mas não tem Adá 2 não, tá? Não tem um 13º mês não, tá? Isso daí já vem do calendário aqui, né, que o Rei Léo aplicou, tá? Mas já era conhecido, os egípcios já utilizavam esse calendário e os babilônicos também. O que foi que Rei Léo acrescentou aí que foi algo novo? Nós vamos ver, vai aparecer aqui, tá? Você vai ver aqui, ó, calendário babilônico. Ó. Olha que interessante. Ele fala aqui, ó, um calendário 12 lunares, né? Quando a lua nova. Deixa eu ver aqui onde é que aparece aqui. Tem os ciclos de 13 meses. Aqui ó, você vê o nome em hebraico é o nome dos deuses lá da Babilônia, tá? Nissan, né? Sivá, Tamuz, é tudo babilônico isso aqui, tá? Mas não é isso que eu queria mostrar não. Aqui, Adá 2, ó. Babilônico também, tá? Aqui, Adá 2. Adá 1 é o 12º mês e Adá 2 o 13º, tá vendo? Calendário babilônico, tá vendo? 13º mês. Quem era que usava o 13º mês? Babilônia, Egito e assim vai, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ciclo de 19 anos, tá vendo você? Aqui, ó. Até o século quinto antes de Cristo, o calendário era inteiramente observacional, né? Ou seja, ele só fazia observar. Mas a partir de 499 antes de Cristo, né, o mês passou a ser regulado com o ciclo lunar de 19 anos, tá? Deixa eu ver aqui. Não, no caso aqui depois de Cristo, né? Mas tem também, ele fala aqui, que se for, eu não marquei. Na verdade, eu marquei, deixei marcado. Mas o aplicativo tira. Não sei por quê. Depois de um tempo eu acho que ele reseta, tá? Mas se você for pesquisar um pouquinho, né? O calendário, até aqui fala, que é o calendário que ele chama de calendário civil, né? O calendário civil, a base é o egípcio, o calendário egípcio, tá? Olha aqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. O calendário religioso se inicia no equinócio venal, ou seja, em março, tá? O calendário do Eterno também começa em março, porque março é o Pêssego, tá? Agora, o calendário civil, que é o que o judeu chama de calendário civil, como no calendário egípcio, no equinócio do outono. E babilônico também, o início do ano é no equinócio do outono, tá? O primeiro mês do meio do calendário religioso é o sétimo, e o calendário civil era Abiv, tá? Aqui, ó. Você vê aqui, ó. Ele coloca, ó, calendário civil. Ele só não coloca que é calendário egípcio e babilônico, tá? E aqui é o calendário hebreu, né? O calendário religioso, que é o que Deus diz, né? É o primeiro mês, o segundo, o terceiro, tá vendo? Já o calendário civil é o sétimo, oitavo, tá? Ou seja, o primeiro mês que Deus fala que é o primeiro mês, né? No calendário civil babilônico e egípcio é o sétimo, ok? Vamos continuar aqui. Ou seja, esse ciclo aqui não era estranho, tá? Não era estranho. Ele mesmo fala aqui, né? Consertou. Eu acho que ele fala um pouquinho aqui. Acho que ele falou, só não lembro onde é que estava. Mas vamos continuar. 19 anos. Masiléu fez mais do que dar a conhecer um ciclo de 19 anos de intercalações que foi, com toda probabilidade, usado o tempo todo. Ele também transferiu a observância do antigo sábado dos dias 8, 15, 22 e 29 do mês lunar para todos os sábados dos meses julianos.
Essa mudança Olha aí, quem foi que instituiu? Olha aqui, ó. Mas Rei Léo fez mais do que dar a conhecer o ciclo de 19 anos, tá? Porque isso aqui era conhecido dos egípcios babilônicos, tá? Mas os hebreus não estavam guardando desse jeito. O hebreu estava guardando pela lua nova, o Shabat verdadeiro, tá? Que foi, com toda a probabilidade, usado o tempo todo. Ele também transferiu a observância do antigo sábado dos dias 8º do mês, do dia 15, do dia 29, do dia 22 e 29 do mês lunar, para os sábados dos meses julianos. Olha que interessante. Outro ponto, tá? Ao mesmo tempo, você vê aqui, tem o calendário cristão, a Igreja Católica, e os protestantes estão praticando esse mesmo calendário, guardando o domingo como Constantino mandou na Igreja Católica, tá? Tem o calendário sábado semanal do judaísmo messiânico e o judaísmo ortodoxo, tá? E tem o calendário de algumas pessoas da Techuvá que não estão guardando. Ó, você vê que isso aqui é fato histórico, tá? Isso está no livro. A guarda do Shabat verdadeiro, ela era feita no 8º dia e não no 7º, ela era feita no 15º dia e não no 14º, ela era feita no 22º dia e não no 21º, e ela era feita no 29º dia e não no 28º. Eu vejo muitas pessoas aí seguindo um calendário errado, e o pior de tudo, elas não estão percebendo, elas estão guardando o mesmo dia que os ortodoxos que usam o calendário lunar, que já estão alguns ortodoxos reconhecendo que não é o sábado semanal e estão começando a guardar o Shabat pela lua, eles estão guardando igual alguns da Techuvá que estão teimando em continuar guardando o 7º dia do mês como Shabat, o 14º, o 21º e o 28º, que está errado, né? Você vê que historicamente falando é o 8º, o primeiro Shabat, que é o que está aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o primeiro dia, né, que é a lua nova, é um descanso. O 8º dia é um descanso, o 15º, o 22º e o 29º. Então tenha cuidado, porque tem alguns que até guarda, né, a lua nova no dia correto, mas faz alguns guardar o 7º dia, que na verdade é o sexto, né? Faz você guardar o 14º, que na verdade é o sexto, faz guardar o 21º, que é o sexto, e o 28º, que é o sexto, tá? Então nós temos 3 problemas aqui, tá? É bom porque historicamente falando mostra que Pedro, João, Filipe, né? Ou seja, eita, eu esqueci agora o nome do rapaz. Eusébio de Cesareia guardava o quê? Guardava o 8º, o 15º, o 22º e o 29º. E veja que pelo próprio texto histórico ele diz, ó, os discípulos de Yeshua, os que estavam ali, né, os judeus que acreditavam em Yeshua, eles não tinham a menor dúvida com relação a esses Shabbats não, tá? Eles estavam ali na briga para não para guardar esse Shabat verdadeiro, os romanos querendo que guardasse o domingo e o judaísmo ortodoxo agora convertendo o Shabat verdadeiro, o 8º, 5º, 22º e 29º, no sábado semanal, tá? É o que está acontecendo aqui nesse momento. Aqui, ó, ele trocou os Shabats do mês lunar para todos os sábados do mês juliano, posteriormente os gregorianos, tá? Essa mudança exigiu ainda outras regras de adiamento. E aí entra a história, né, de só o Sinédrio pode determinar quando é o início do ano. Só o Sinédrio. Nós vamos ver a regra agora. Por quê? Porque eles não querem que você decida ou que você veja com seus olhos quando começou o ano. Ou seja, o Eterno te deu olhos para ver e o céu para ser observado. Aí o judeus vai e diz assim, ó, tu é do Sinédrio? Não, então tu não pode ver a lua, não. Mas eu vi ela ali. Não, 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 não interessa. Se não for a data certa, é outro dia. Bora ver agora? Continuando. Ele vai lá pra, Constan- ele vai lá pra cima. É, Constantino I é e Léo demais. II, dois homens que enganaram o mundo inteiro.
Two Romans, Constantino plus Hillel, divided by two agendas, equals one anonymity. Poder político de Roma apoiou os decretos religiosos de Constantino. S. Hillel fez Eu mais. vou botar daqui. O ano e Léo II consertou o calendário. Ele incorporou os anos bissextos de Consertou forma o calendário, permanente. viu? Consertou. 29 é possível, mas não provável, que este ciclo particular de anos bissextos tenha sido usado. Aquilo que o Eterno fez perfeito. Léo II consertou. Vê aí o nível. Usado e compreendido antes de Léo, pois segue o ciclo metônico de 19 anos. Puxa, travou? Mas, rapaz. Olas. 30. Ele declarou que um décimo e calendário, ainda em uso, padronizou a duração dos meses e a adição de meses ao longo de um ciclo de 19 anos, de modo que o calendário lunar se realinha com os anos solares. 30. Ele declarou que um 13º mês seria intercalado nos terceiro, sexto, oitavo, 11º, 14º, 17º e 19º anos do ciclo de 19 anos. Mas Hillel fez mais do que dar a conhecer um ciclo de 19 anos de intercalações que foi, com toda probabilidade, usado o tempo todo. Ele também transferiu a observância do antigo sábado dos dias 8, 15, 22 e 29 do mês lunar para todos os sábados dos meses julianos. Olha. Essa mudança exigiu ainda outra: regras de adiamento. Mudar o sábado semanal do calendário lunisolar para o sábado está claramente implícito na necessidade de regras de adiamento que, antes da fixação do calendário por Hillel, eram desnecessárias. De acordo com a Enciclopédia Judaica Universal, a lua nova ainda é, e o sábado originalmente era, dependente do ciclo lunar. 31. Quando tanto o sábado quanto as festas anuais são calculados no calendário lunisolar, as regras de adiamento são desnecessárias. É somente quando as festas anuais são calculadas por um calendário e o sábado semanal é calculado por outro, que há conflitos que exigem regras de adiamento. Olha aí, as regras de adiamento que Hillel criou, e foi isso que ele criou. O calendário de 13 meses, com o ciclo de 19, com regras do Shabat, aqui, ó, né? Aqui, um 13º mês, no terceiro, no sexto, no oitavo, no 11º, 14º, 17º e 19º mês, tem um 13º mês. Isso aí já existia, tá? Os babilônicos já faziam isso e os egípcios já faziam isso. A única coisa que ele fez foi criar essa regra aqui, ó. Tá aqui a regra. Por quê? Aí nós vamos ver. Aqui ele até dá dica, ó. Essas mudanças exigiu ainda regras, né? Mudando o sábado semanal do calendário solar para o sábado, está claramente implícito a necessidade de regra de adiamento e fixação do calendário de Hillel. Essa necessidade, de acordo com a Enciclopédia Judaica Universal, a lua nova ainda é. E o sábado, ou seja, o Shabat original, era dependente do ciclo lunar. Ou seja, só precisava, para você reconhecer as festas do Eterno, só do ciclo lunar. Ou seja, a lua nova e o Shabat. Você sabia qual era as festas do Eterno. Quando tanto os Shabats verdadeiros quanto as festas anuais são calculados no calendário luno-solar. As regras de adiamento são desnecessárias. Se você guardar o Shabat lunar da maneira que o Eterno deu, lá em Gênesis 1,14, você não precisa dessa regra de homens aqui, ó. Disso aqui, ó. Não precisa. Nós vamos ver essa regra, ok? E aqui, ó. Tanto o sábado quanto as festas são calculadas pelo luno solar. Regras de adiamento desnecessárias. Somente quando as festas anuais são calculadas por um calendário, o sábado semanal gregoriano é calculado por outro, que há o conflito de exigências e regras de adiamento. Só precisa da regra de adiamento se guardar o sábado semanal gregoriano. Se for o lunar, o Eterno já instituiu todas as regras. Não precisa de um 13º mês para estar na primavera correta. Ah, se ficar guardando,
vai retroceder. Não, não precisa. Não precisa, tá? Então vamos lá. Continuando. Adiamento. Regras de adiamento. Olha aí. O ano novo judaico, festa das trombetas, não pode cair no domingo, quarta ou sexta-feira. 2. Se a lua nova, molar, do 7º mês cair no domingo, quarta ou sexta-feira, a lua nova é adiada para o dia seguinte. Ou seja, se a lua nova no primeiro mês, você viu, o dia anterior a lua estava escura. No outro dia, tu viu a lua nova. Você está vendo com os olhos que o Eterno te deu. E a lua está lá. O Eterno instituiu a lua nova. Mas se você vê ela aparecendo no domingo, na quarta-feira ou na sexta, você não viu. Só é lua nova no outro dia. Entendeu o raciocínio? Bendito aquele que confia no Deus de Israel. Maldito aquele que confia nos homens. Tá? Ou seja, a regra dele é: tu estás vendo com teus olhos a lua nova no céu. O Eterno te deu olhos e visão. Tu não precisou ser curado de nascença, né, os olhos, para poder ver a lua. Tu tá vendo a lua, mas Releu disse: ó, hoje é domingo, você não está vendo a lua. Aí você fala o quê? Amém. Tô vendo não. Ela tá ali, mas não tô vendo não. Tô vendo não. É isso. Há um tempo atrás, teve uma confusão grande. Por quê? A gente estava seguindo um rapaz, né, que diz que tem a Shalom do Eterno, certo? E os irmãos, a gente viu a lua, os irmãos tiraram foto, botaram vídeo, postaram no canal dele, dizendo que cria um calendário verdadeiro do Eterno, postaram, e aí ele disse: bem, eu não sei não, eu vou ver aqui com os anciões para ver o que eles dizem. Rapaz, olha a foto aí, a gente viu, olha a lua nova. Calma, nem assim não. Eu ainda vou ver se é lua nova ou não. Mas a foto tá aí, rapaz. Olha o vídeo na tua página. Calma, nem assim não. Aí eu pensava: rapaz, esse cara criando essa confusão toda vez, rapaz. Os irmãos vendo a lua nova e ele dizendo que não é lua nova, né? E aí eu pensava: parece que ele vai pedir permissão a alguém para decretar a lua nova. E aí eu entendi. A permissão ele vai pedir a Rei Léo. Olha aqui, ó. Rei Léo determina a lua nova. Se a lua nova do 7º mês, tá? Que é trombeta, ok? Ali, no domingo, cair no domingo, na quarta ou na sexta, a lua nova é adiada para o dia seguinte. Ou seja, você viu a lua nova, se for no domingo, na quarta ou na sexta, você ignora o que você viu, tá? Porque Rei Léo mandou, e aí você vai e guarda a festa no outro dia, tá? Lembre-se, se você guardar pelo Shabat lunar as festas, não precisa de regra de adiamento, porque o Eterno já fez tudo por você. Só precisa olhar. Eita, a lua nova. Então começou o ano. Pode ser domingo, pode ser quarta, pode ser terça, pode ser o que for. Porque para começar, domingo, quarta, sexta, segunda, terça, sábado, é calendário do homem. Não é o céu. O calendário de Deus está no céu. Esse ele te deu de graça. Esse aqui, quando tu quer, tu tem que pagar, né? Ou se alguém te dá, alguém tem que pagar esse calendário, tá? O do Eterno não, tá lá em cima, de graça, tá? Então, uma confusão grande deu nesse dia, né? E aí eu cheguei e perguntei: rapaz, por que você tá vendo aí as evidências, tá todo mundo, tem mais de uma testemunha, e você tá dizendo que não é amanhã a lua nova, e ficou aquela confusão tudo. Eu disse, tinha até um irmão lá que se estressou também com ele, né? Foi até um pouco mais rígido nas palavras, né? E terminou que eu cheguei para ele e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte. Ele não queria explicar, ele não queria dizer que é regra de homem. Pronto, a resposta era essa, ó. É a regra de Rei Léo. O meu Messias, eu sou discípulo de Rei Léo. Era só ele dizer isso. Eu sigo Rei Léo, tá? Ou seja, é um judeu que convertido, não é nem judeu de verdade. Ele é convertido ao judaísmo, ou seja, é um goim, né?
ou seja, convertido à religião judaica, certo? Que diz que segue Yeshua, mas aplica as regras de Hillel, ok? Porque Yeshua disse: bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A vontade do Deus de Israel é essa regra aqui? Não. Aqui é regra de homens. E era o que Yeshua e Yahushua, Jesus, mais combatia com os fariseus. Isso daqui sim é farisaísmo, ok? E aí ficou aquela confusão. Eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, né? Para eu não ficar, para eu não ser mal educado com a pessoa, o canal é dele, eu tô lá observando, eu tô lá fazendo pergunta para aprender. Eu fui escrever assim. Eu disse: olha, eu tô querendo, eu tô cego, tá entendendo? E eu quero colírio para poder enxergar. Aqui não tem colírio, tá? Então eu vou procurar colírio em outro canto, né? Muito obrigado, me desculpe qualquer coisa. Obrigado por tudo aí e sair do canal lá, no Facebook, ok? É um grande canal aí de Shabbat Lunar, um cara que se diz Shalom, que tem um nome aí de Moshe, né? Então, ele lá, eu saí antes de ser botado para fora. Já o outro irmão lá se exaltou um pouco, ele foi e botou para fora, mas não explicou isso daqui, porque não teve coragem de falar. Aqui, ó, regra de homens, é muito simples. Se seguir o Shabat lunar do jeito que o Eterno instituiu, não precisa de regra. Ele estava seguindo a regra dos homens, ou seja, o ano novo, né? E a festa de trombeta não pode cair no domingo, na quarta ou na sexta. Se cair no domingo, na quarta ou na sexta, a lua nova é no outro dia. Independente de você ver, ter prova, ter mais de uma testemunha. Ou seja, o que a Torá diz de duas ou três testemunhas, o fato é verdade, não vale. O que vale é o que Rei Léo diz. Ok? E era essa toda a confusão. Ok? Olha que interessante. Vamos continuar seguindo a regra de Rei Léo aqui? Regra de homem. Aqui é farisaísmo. Seguinte. 3. Simulado do sétimo mês de um ano comum ocorrer na terça-feira às 3:204:1080 da manhã ou mais tarde. A lua nova é adiada para quinta-feira. Opa! 4. Em um ano comum após um ano bissexto. Simulado do sétimo mês ocorrer após as 9 horas e 5, 8, 9, 10, 80 partes em uma manhã de segunda-feira. A lua nova é adiada para terça-feira. Sem a... Olha que interessante, né? Aqui, ó. Tudo na festa do ano novo, né? Que é o primeiro mês. E na festa do sétimo. Interessante, né? Vamos continuar. Sem as regras de Rei Léo, adiamento, as festas Rei Léo anuais entram em segundo. conflito com o sábado. Por exemplo, se a festa das trombetas, lua nova para o sétimo mês, caísse em um domingo, o último dia da festa dos tabernáculos cairia em um sábado, conflitando com a observância tradicional do último dia da festa. Daí a necessidade da primeira e segunda regras de adiamento. A terceira regra de adiamento garante que o ano comum em questão... Por quê? Porque a festa de tabernáculo, ela dura 7 dias. Ela começa no dia 15 e termina no dia 21. Só que o dia 21 não é Shabat. Shabat é após o último dia da festa do tabernáculo, tá? Ou seja, se caísse num sábado, entraria em conflito com Levítico 23, tá? Porque o início começa num Shabat, dia 15 do mês, e termina no dia 21 do mês, ou seja, o sexto dia para o próximo Shabat, tá? Ou seja, então essa regra garantia que o sábado semanal não caísse no último dia da festa de tabernáculo, que não é um Shabat, mas é um descanso. Festa solene, entendeu? Consegue compreender? Porque se ele não fizesse essa regra, as pessoas iam perceber que não estava batendo com Levítico 23. Não batia com Levítico 23, entendeu? A regra. Por isso que eu sempre estou falando, ó, para você entender as festas do Eterno, não tem como eu te explicar e você entender de cara, não. Você tem que começar a praticar. E aí você praticando, a sua visão espiritual vai abrir. Os seus ouvidos espirituais vão abrir. E aí você vai entender a malícia do que está escrito aqui. Ok? Eu até entendo, sinceramente, que Rei Léo deve ter sofrido uma pressão muito grande ali, né? De Constâncio e Constantino, né? Começando por Constantino e Constâncio ali com vara de ferro, tá? Para fazer algo para que os judeus não fossem mortos guardando o Shabat do Eterno.
ok? Eu até entendo que a pressão é grande. Mas hoje, qual é a pressão? Porque isso não está sendo feito em todas as sinagogas judaicas, seja ortodoxa ou messiânica, mostrando essa verdade, para fazer as pessoas sair do engano e passar a guardar o Shabat verdadeiro do Eterno. Pelo contrário, eles ficam incentivando o sábado semanal, obedecendo Constantino, obedecendo aos gregos lá, que proibiram a guarda do Shabat. Não foi Roma só que proibiu, não. Os gregos, antes de Roma, também proibiram a guarda do Shabat. Ok? Por que eles não restauram isso? Porque eles não restauram, né? Não restauram o Espírito do Eterno na vida de todos aqueles que estão buscando o Eterno. Mas não, ficam falando contra o calendário verdadeiro do Eterno e qualquer um que tente falar a verdade. Tem um calendário, tem um texto aí, né, na página de um justo, um Zadok, um justo, né, dizendo que é uma blasfêmia o Shabat verdadeiro do Eterno. Porque tem que guardar o sábado semanal. E é nesses que vocês estão confiando a salvação de vocês. Muito cuidado, viu? Questão não seja superior a 355 dias. A quarta regra de adiamento garante que um ano comum após um ano bissexto não seja inferior a 383 dias. 32. Este calendário fixo é altamente... Olha, lá no livro de Jubileu, fala lá que o Eterno instituiu o ano com 364 dias. Qualquer um que guarde um ano com menos de 364 dias ou mais de 364 dias está em idolatria, pecado, tá? Idolatria. Está obedecendo a qualquer outro ser, seja humano, espiritual, demônios, das trevas, da luz. Você está obedecendo qualquer um, menos o Deus de Israel. Quando você obedece qualquer um, menos o que o Deus de Israel manda, é idolatria. Você tirou o Deus de Israel do trono dele para governar a tua vida através dos mandamentos dele, para escolher qualquer tipo de ser aí para governar a tua vida. Seja ser humano, espiritual, pedra, inorgânico, orgânico, seja lá o que for. Você entrou em idolatria, porque passou a fazer aquilo que o Eterno não instituiu para a tua vida, né? Olha que interessante. 365 dias, ó, o mouse aqui, ó, eu não posso clicar, porque senão vai lá para cima. 365 dias, né, é menos de 364. E 383 dias é mais do que 364, tá? Cuidado aí. Livro de Jubileus, Altamente regulamentado. capítulo 5, Existem eu exatamente acho. 14 padrões diferentes que os 4 ou anos do 5. calendário hebraico podem assumir, distinguidos pela duração do ano e pelo dia da semana em que Rosh Hashanah cai. Como as regras são complexas, um padrão pode se repetir várias vezes no decorrer de alguns anos e não se repetir novamente por um longo tempo. Mas o calendário judaico é conhecido por ser extremamente preciso. Ele não perde ou ganha tempo como alguns outros calendários fazem. Olha que interessante. Rosh Hashanah, eles dizem que é o início do ano, tá? O início do ano. Foi quando Adão foi criado, Eva, aquele negócio todinho. Só que Rosh Hashanah é o mesmo período, outono, que é quando começava o calendário egípcio e grego. Não, o calendário egípcio e babilônico, que os gregos adotaram e que os egípcios vão adotar mais tarde, tá? Então, tenham muito cuidado com isso aqui, tá? Rosh Hashanah, o início do ano, ok? Cuidado. Este foi um ato de sobrevivência de Léo II. Foi feito em resposta às perseguições brutais do filho de Constantino, Constâncio. Com suas próprias mãos, o patriarca destruiu o último vínculo que unia as comunidades dispersas pelos impérios romano e persa com o patriarcado. Ele estava mais preocupado com a certeza da continuação do judaísmo do que com a dignidade de sua própria casa e, portanto, abandonou as funções para as quais seus ancestrais tinham sido tão ciumento e solícito. Os membros da Sinédria favoreceram essa inovação. Ou seja, ele estava preocupado em salvar uma religião e abandonou a prática dos seus patriarcas, ao quais eles eram tão zelosos, né, com a lei do Eterno.
Não era consigo mesmo, não. Eles eram zelosos com a lei do eterno. Você vai ver lá em Macabeus o exemplo de um homem que os gregos chegaram e disseram assim, lá foi decretado que quem não comesse carne de porco morria, né? E aí chegaram para um senhor, que ele era muito estimado, apesar de ser judeu, ele era muito sábio e estimado, né? E aí os próprios gregos chegaram para ele e disseram, olha, come, cara, porco, porque só assim tu não morre. Ele disse, eu não vou comer porco de jeito nenhum, eu prefiro morrer do que desobedecer o Eterno. Olha a intenção dele. Eu prefiro morrer do que desobedecer o Eterno, né? E aí ele disse, ó, faz o seguinte, tu mata um boi, tu mesmo mata um boi, prepara ele, tu come, tu só diz que é carne de porco. Aí ele disse, tá amarrado, eu prefiro morrer a dar o exemplo aos jovens para desobedecer o Eterno e trazer a ira de Deus sobre a minha vida. Eu já tenho 80 e poucos anos. Quanto mais anos eu vou viver? 3, 4 anos? Quer dizer, eu vou comer carne de porco, vou fazer muitos jovens se desviar da vontade de Deus, né? Incentivar muitos jovens se desviar da vontade de Deus, trazendo a ira de Deus sobre a minha vida pelo quê? 3, 4, 10 anos? Não. Eu prefiro morrer. E comeu carne de porco e morreu, né? E olha que ele era um líder lá de Israel. Falar ver Macabeus, eu acho que segunda Macabeus 7 e 8, né? Vai falar da mãe que viu os 7 filhos morrer esquartejado para não comer carne de porco, e ela também morreu esquartejada, e ela disse, meu filho, se prepare, o mais jovem, né? Se prepare para se encontrar, e falou em hebraico. Para quê? Para que o rei não ouvisse e entendesse o que ela estava falando, né? O rei disse, olha, por favor, 6 filhos teus já morreram esquartejados, sentindo dor, mortes horríveis. Peça ao seu filho mais novo para comer a carne de porco, senão eu vou ter que matar ele. E se ele comer, eu vou colocar ele como meu braço direito, aqui, como meu conselheiro, né? Ou seja, eu vou trazer honra para ele, né? Aí ela foi e falou em hebraico, meu filho, prepare-se para se encontrar com seu Deus, porque seus irmãos já estão no seio de Abraão, você vai e eu estou indo logo em seguida. Veja o que a mãe disse. Ela preferiu ver os 7 filhos morrer. Ela morreu junto, mas não comeu carne de porco. Imagina se essa mulher, essas crianças e esse idoso, nesse ponto aqui, ele ia ceder para transformar o Shabat verdadeiro do Eterno, fazer gerações e gerações no futuro servirem ao Deus de Israel guardando o dia errado, ou seja, então está servindo outro Deus, e o nome desse outro Deus é Saturno, ou seja, quanto de sangue inocente não tem na mão desse homem aqui, Rei Léo? Eu acredito que a pressão foi grande, né? Mas o que, que a gente deve fazer? Aquele que não estiver disposto a pegar o madeiro e ir após mim, não serve para ser o meu discípulo. Se você não estiver disposto a ir até o madeiro, não serve para ser discípulo de Yeshua, né? Se você não for calcular a torre e ver se você tem o suficiente para construir essa torre e gritar, olha, o sábado semanal não é o Shabat do Eterno. Vocês estão em pecado. Arrependam-se do seu pecado. Ok? Não serve para ser discípulo de Yeshua. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não serve para ser discípulo de Yeshua. Tá? E essa é a verdade. Mas como o rei Leão não era discípulo de Yeshua, né? Ele foi e fez aqui o acordo para preservar não a tradição dos patriarcas, ou seja, não para preservar a lei de Deus sobre a vida do povo de Israel, mas sim para preservar o judaísmo. Aqui, ó, aqui a preocupação, ele estava mais preocupado com certeza da continuação do judaísmo do que com a dignidade da sua própria casa, família. Portanto, abandonou as funções para as quais os seus ancestrais tinham sido tão ciumento, solícito, zelosos. Os membros do Sinédrio favoreceram essa inovação. Ou seja, todos eles, ó, vão guardar o dia de Saturno. E as próximas gerações vão ficar guardando o dia de Saturno, ó, e ninguém tá nem aí.
Nem quem está guardando o dia de Saturno está nem aí. Essa é a verdade. Mas a trombeta está sendo trocada. Ouve quem quer, né? Ouve quem o Eterno tocar o coração. Ok? Vamos continuar. Inovação. 34. Quando Hilel II fixou o calendário, ele, em sua posição como presidente do Sinédrio, efetivamente deu permissão aos judeus para adorar no sábado por todo o tempo futuro. Resultado. Olha, o Eterno é muito bom. Glória ao Pai. Ó, de vez em quando você vê uma ovelhinha que chega para você e diz assim: olha, eu não estou conseguindo sustentar a minha casa. O que é que tu acha? Eu vou parar de guardar o Shabat verdadeiro e vou arrumar um emprego de carteira assinada para sustentar minha casa. Bem, eu não vou dar a você o que você quer ouvir. Não vou dizer, ó, abandona o Shabat do Eterno, arruma a carteira assinada e paga tuas contas. Não vou dizer isso. Agora, no entanto, a pessoa que já estava trabalhando, ela começou a ter chuvar, está trabalhando de carteira assinada, né? E aí ela abandonar o emprego dela para quebrar o mandamento de sustentar a casa para ir guardar o Shabat lunar, eu não vou dizer isso a ela. Eu disse, não. Continue. Você começou a ter chuvar com carteira assinada. Então continue com a carteira assinada. Não abandone o emprego para isso. Tá? Mas tem tantos outros mandamentos aí. Você não consegue guardar o Shabat lunar, mas guarde muitos outros. Tá? Mas aí você conheceu a Techuvá. Você não tinha carteira assinada. E agora tu quer abandonar o sábado semanal para ir arrumar uma carteira assinada e quer que eu dê o aval, eu fazer isso que Hilel aqui fez, de jeito nenhum. Ai de mim, tá com o sangue de alguém nas minhas mãos. Tá amarrado em nome de Yahushua HaMashiach. Eu dizer algo desse tipo. Chegar para a pessoa, não, fica tranquilo, o Eterno entende, vá lá. Tem tanto serviço aí para fazer, né? Uber, lavar carro, botar uma empresa, começar um negócio porta a porta. Tem tanta coisa para fazer aí que dá para guardar Shabbat, né? Mas se você já começou a ter chuva carteira assinada, não abandone. Mas tem outros 612 mandamentos para você guardar. Então corre atrás do resto. E aí ora o Eterno e pede uma oportunidade para parar de guardar ali o sábado semanal ou o domingo para ir guardar o Shabat verdadeiro. Se você for sincero e obedecer os outros 612 mandamentos, é certo que o Eterno vai te dar uma oportunidade de guardar o Shabat verdadeiro. Tá? Mas não adianta. Eu comecei minha techuvá, carteira assinada, estou sustentando minha casa. Aí eu vou pedir demissão, vou parar de sustentar minha casa, que é um mandamento, né? Sustentar a tua vida e pelo teu suor sustentar a tua casa, filhos e esposa, né? É mandamento. Ou seja, você está trocando um mandamento pelo outro, né? Mas se você não tinha carteira assinada, está guardando o Shabat, é a mesma coisa. Você vai trocar o Shabat, que é a bênção diante do Eterno, é um sinal entre ele e o povo dele, entre Deus e o povo dele, para ir suprir a necessidade da casa, amém. Mas está trocando um mandamento pelo outro. Ora, pede ao Eterno. Tem tanta gente aí na Techuvá, sem emprego, trabalhando, né? É difícil? É. Mas carteira assinada também é difícil, não é moleza. Não é moleza, tá? Aproveita a oportunidade, né, que o Eterno está te dando. Seja com carteira assinada, obedecendo outros mandamentos, né, parando de comer pouco, honrando o pai e mãe, fazendo de tzedakah. Está trabalhando, está ganhando dinheiro? Então, faz o tzedakah a uma pessoa que está precisando do teu lado, uma cesta básica, um gás, né? Ou seja, pratica outros mandamentos ali, o máximo de mandamento. Já que não está conseguindo guardar o Shabat, pratica o máximo de mandamento possível os outros mandamentos, né? Ao mesmo tempo, não está suprindo a necessidade, então guarda o Shabat com zelo, procura outros mandamentos e aí se esforça para trazer o sustento para casa. O Eterno vai derramar a bênção, tanto a um quanto a outro. Mas chegar como o rei Léo e dizer assim, ó, tu me permite eu quebrar o Shabat para sustentar minha casa? Sem chance, meu amigo, né? Sem chance. Rei Léo tá com o sangue de muitos jovens
aí de Israel na mão dele. Eu não quero isso, não. Ezequiel 33. Eu estou avisando. Vamos lá. Resultado. Hoje, quase 1700 anos depois, a ação de Constantino e sua reação resultante por Hilel II ainda estão impactando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Olha o sangue Item aí. os católicos adoram no domingo em homenagem à ressurreição. Isso está de acordo com o ato de Constantino, que mudou a observância de uma Páscoa calculada lunisolar para a Páscoa pagã calculada solar. Item os judeus adoram no sábado porque a lei talmúdica Ele fala aqui católico, tá? justifica o ato de guardar um dia. Ó, ele fala aqui católico, tá? Mas isso aqui, ó, é todo cristão, porque protestante também guarda o domingo como a ressurreição, protestante também guarda o domingo como descanso. Isso aqui não é só católico não, tá? Né? Constantino e Rei Léo tá com esse sangue dos católicos, dos protestantes, dos judeus messiânicos, dos ortodoxos, tá tudo na mão deles, tá? Mas lembre-se, Corá, ele incentivou pessoas a se afastar de Moisés, rejeitando o Deus de Israel. Mas caiu Corá e todos aqueles que estavam praticando o que Corá ensinou de errado, caíram no buraco também, viu? Essa historinha aí, ah, não, eu estou fazendo errado, mas a culpa é de Constantino, ele é que vai pagar. Não. Quem está praticando, né, ele também sofrerá. Né? Lembre-se, se você avisar, né, o mandamento, se você não avisar, eu disser, uma pessoa vai morrer, Ezequiel 33, uma pessoa vai morrer, e você não avisar, ele vai morrer por causa do pecado dele. Ou seja, está praticando o pecado, tem consequência, independente de eu avisar ou não. Certo? Mas, se o Eterno disser, ele vai morrer, e eu chegar lá, olha, para de pecar, porque senão tu vai morrer. O sangue já sai da minha mão e vai para a mão daquele. Se ele parar, ele vive. Se ele continuar, ele morre, tá? Mas não quer dizer que se eu não avisar, o sangue que está na mão da pessoa praticando o que é errado, ele não vai morrer, não. O próprio Eterno diz, ele vai morrer por causa da culpa dele, né? E eu requerirei o sangue dele das tuas mãos. Por quê? Porque você não avisou, tá? Então tenha cuidado com essa história aí, ó. É problema de Rei Léo, é problema de Constantino. Não, é problema seu, tá? É problema seu. Guardar o domingo e a ressurreição no domingo, como sendo de Yeshua, é problema seu. Não é nem da igreja protestante, nem da católica, tampouco do cristianismo, ou do messiânico, ou do judaísmo. O problema é seu. Acorde. Aqui, ó. Os judeus adoram no sábado porque a lei talmúdica justifica o ato de guardar um dia em 7, quando não se sabe quando é o verdadeiro Shabat cai. Só que aí é que tá. O judaísmo do Talmud sabe qual é o verdadeiro Shabat. Ele só não lhe ensina, tá? Ele sabe que é na lua nova. Tanto é que as festas do Eterno, eles contam pela lua nova. Do jeito que está na Bíblia. Eles contam pela lua nova. A Pes é contada pela lua nova. O Yom Kippur, Pentecoste, tudo é contado pela lua nova. Certo? Só o Shabat é que ele bota pelo sábado semanal. Ele diz que não sabe qual é o sábado semanal para você nem tentar procurar. Mas ele sabe sim, tá? Então tenha muito cuidado. Dia em 7, quando não se sabe quando o verdadeiro sábado cai. Item a maioria dos protestantes se une aos católicos na adoração no domingo, o primeiro dia da semana gregoriana moderna, É nada. assumindo que é o dia da ressurreição. Olha aí. Item os protestantes que guardam o sábado adoram no sábado porque é o sétimo dia da semana moderna, e eles assumem que, uma vez que os judeus adoram no sábado, deve ser o sábado bíblico. Ó, se os judeus estão guardando o sábado semanal gregoriano, é porque tá certo. Vai nessa. Vai lá para tu ver, vis. Agora tem judeus lá. Tem judeus ortodoxos falando a verdade. É a minoria, mas tá falando, tá? Tem judeu messiânico falando a verdade. Eu conheço alguns falando a verdade. É poucos, mas estão falando, tá? E tem judeus lá, ou seja, da tribo de Judá,
que nem são da religião judaica, que estão guardando o Shabat verdadeiro e estão ensinando, tá? Tem aí no Facebook eles, né? Se eu não me engano, o calendário bíblico tá em inglês, tá lá, eles estão ensinando a lua nova, eles estão dizendo também que não existe 13º mês, tá? Eles estavam até comemorando hoje para um bom descanso, né, na lua nova do 11º mês, né? Quando o judaísmo ortodoxo e messiano, seguindo o judaísmo ortodoxo, está comemorando o 12º. Prepare-se, viu? Item os muçulmanos, da mesma forma, honram o método gregoriano pagão papal de calendário indo à mesquita para orações na sexta-feira. Ou seja, Item os deusa muçulmanos, da Vênus. mesma forma, honram o método gregoriano pagão papal de calendário indo à mesquita para orações na sexta-feira. Deusa Não é Vênus. possível encontrar o verdadeiro sábado do sétimo dia usando o calendário gregoriano moderno. Olha, Este calendário solar nada mais é do que um método pagão de cálculo de tempo. O pagão. calendário juliano primitivo foi estabelecido por pagãos, para pagãos. Foi oficialmente adotado para uso eclesiástico no Concílio de Nicéia. Mais tarde, foi ajustado pelo astrônomo jesuíta Christopher Clavius, a pedido do Papa Gregório XIII, daí o nome, calendário gregoriano. Clavius confirmou que o calendário juliano e, portanto, o calendário gregoriano que vem dele, é fundado no paganismo e não tem nenhuma conexão com o calendário bíblico. Em Olha, sua explicação do calendário gregoriano, Clavius admitiu que quando o calendário juliano foi aceito como calendário eclesiástico da Igreja, o calendário bíblico foi rejeitado. A Igreja Católica nunca usou esse rito judaico de celebrar a Páscoa, mas sempre em sua celebração observou o movimento da Lua 35 e Sol. E foi assim santificado pelos mais antigos e santíssimos pontífices de Roma, mas também confirmado pelo primeiro concílio de Nicéia. 36. Os mais antigos e santíssimos pontífices de Roma, aqui mencionados, referem-se ao colégio de pontífices pagão do qual Constantino, como Pontifex Maximus, era o chefe. olha que interessante. Ele diz aqui, ó, que o calendário era de pagão para pagão, tá? Então, os protestantes, eu vejo muito, eu estava vendo um pastor dizendo assim, o, o dia do Natal é uma festa pagã, né? Então se vocês não vão comemorar a festa pagã, não pode comemorar aniversário. E a gente não vai viver, não, é? Quer dizer que viver para esse líder espiritual, esse que vocês estão colocando as vossas vidas espirituais na mão dele, né? Aquele que diz que enxerga, mas na verdade antes fosse cego, porque eles não teriam culpa. Pelo contrário, eles são cegos e dizem que enxerga. Por isso o pecado cauteriza neles. Eles vivem no pecado. E o que sai de dentro é o que contamina. Está cheio de pecado, ele contamina as ovelhas com pecado, né? Fazendo as ovelhas adorar o Natal, né? O sol invicto, solstício de inverno, tá? Faz adorar o domingo, faz adorar a ressurreição no domingo, igual a Igreja Católica. É a mesma coisa, né? E aqui você vê que ele diz aqui, ó, que o calendário, né, gregoriano é um calendário pagão para pagão, mas as festas, por exemplo, a Páscoa, ele vê pela lua nova, né? Porque ele vê após a lua cheia, né? Lembra-se qual é o critério para a peça? Após a lua cheia é o primeiro domingo após a lua cheia, ok? Por isso que ele fala aí que eles seguem o calendário lunar para guardar as festas. Só que lembra que Constantino, uma das que Constantino queria era que o calendário da Páscoa cristã nunca batesse com a Páscoa de Deus. Para quê? Para que você fosse excluído do povo de Deus. Esse é o propósito, ok? Você deixar de guardar o Shabat para você ser excluído do povo de Deus. Você deixar de ser guardado a peça verdadeira para você ser excluído do povo de Deus. E detalhe, Pentecoste exclui do povo de Deus, Tabernáculo exclui do povo de Deus, Yom Kippur exclui do povo de Deus, Trombeta exclui do povo de Deus. Ou seja, se os cristãos não estão guardando nenhuma festa, eles são expulsos todos os anos do povo de Deus, por causa de doutrinas religiosas que foi criada há muito tempo para tirar você do povo de Deus, arrancar você pelas entranhas do povo de Deus, né? Por isso que Yeshua diz, Pai, nos livra da ação do maligno.
Porque o maligno já trabalhou muito tempo para que você que nasceu agora nunca fizesse parte de Israel. Dessa forma, não encontrando salvação. Porque só há salvação em Israel. Não há salvação fora de Israel. Não é isso que está na palavra? Chefe. Constantino desejava a unidade. Ele alcançou esse objetivo através do ecumenismo e proibindo o uso do calendário bíblico para lembrar a morte de Yahushua. E Léo II desejava a sobrevivência física do judaísmo. Ele Religião. alcançou seu objetivo comprometendo-se com o paganismo e modificando o calendário bíblico. O resultado dessas Comprometendo-se com o paganismo, Deus Saturno e Roma, ok? E como modificando o calendário bíblico. Foi isso que ele fez. Ele é o segundo, tá aí. A ação e a reação que acompanha foi a suposição por multidões de que o sábado é o sábado bíblico e o domingo é o dia em que o Salvador ressuscitou. Assim, cristãos e judeus calcularam seus dias de adoração usando o calendário solar pagão, negligenciando o verdadeiro sábado de Aúva. Olha, usando o calendário solar pagão, negligenciando o verdadeiro descanso do Deus de Israel, o Pai de Jesus. Yahuwah. Até a moça falou o Ninguém que nome do deseja Eterno. adorar o Criador em seu santo sábado calculará seus dias de adoração por esta abominação de desolação que desonra Yaúva e desola a alma. Somente o calendário lunisolar da criação pode identificar quando ocorre o verdadeiro sábado. Deixe de lado as tradições do homem. Aceite apenas a palavra de Yah e adore-o por seu método ordenado de cronometragem. Amém. Este título, agora reivindicado pelo Papa, vem da Roma Antiga. Aqui são as referências que eu disse a vocês que colocaria no vídeo, tá? Eu vou colocar, aqui terminou o vídeo, não tem mais, tá? Aqui é só referência, ó. Todos aqueles menções que foi feita nos livros históricos estão aqui, ó. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Quem quiser dar uma olhada. Aqui, ó, tem o calendário de Rabat Lobavitch, ó. Se você quiser ir lá na página ver, ó. Aqui, ó, tá vendo? As regras, tudinho aqui. Eu vou colocar aí na descrição, tá? E aqui eu termino, tá? Vou falar de outros assuntos aqui, muito importante mesmo, tá? Falando sobre o Shabat verdadeiro. Aqui eu comecei para falar do Shabat. Eu vou fazer uma série como você guardar o Shabat, como você olhar para a lua, como você vê, eu vou desenhar, eu vou mostrar, vou começar de novo, eu já tem vídeos falando disso, mas eu vou começar de novo essa série. Esse primeiro vídeo foi para mostrar como houve a corrupção, né, para que isso ocorra. Olha aqui, ó. Se você vê aqui, ele mesmo fala, ó, ninguém que deseja adorar o Criador no santo Shabat calculará seus dias de adoração por esta abominação da desolação, que desonrará Yahweh, né? E desola a alma. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando lá de Daniel. Lembra Daniel? Que Daniel fala da abominação, da desolação, né? Daniel diz assim, ó, eles tentarão mudar os tempos e a lei, né? Porque eles mudando o tempo, você não vai guardar as festas, que faz parte da lei, tá? Ou seja, eles mudando o calendário, que eles fizeram isso, tanto o cristianismo quanto o judaísmo mudaram o calendário, certo? Faz com que você não consiga cumprir a lei, não consiga cumprir as festas. Eles tentarão mudar o calendário e a lei, mas o calendário está no céu. É grátis para ti, tá? E é muito mais bonito do que esse aqui, né? Quem olha o céu vê o quanto é bonito, né? O que o Eterno fez para você. É para você contemplar, não você adorar. O que Constantino faz é adorar o sol como um Elohim. O que o judaísmo está fazendo é adorar Saturno como Elohim. Tá? Você vê aí o muçulmano também adorando a sexta-feira, a deusa Vênus como Elohim. Ok? Nós não. Nós contemplamos o céu, observamos e glorificamos aquele que fez o céu, a terra e tudo que nela há. Glorificado seja o Elohim de Israel por tudo
que ele fez a minha vida, a respiração, a oportunidade de eu estar aqui hoje falando, a oportunidade de você estar aí hoje ouvindo, é a esse que nós glorificamos, não as obras. Eles glorificam as obras do Eterno para si. Nós glorificando aquele que é o doador gratuito de todas as obras. Ok? E é nesse ponto, tá? Glorificado seja o Deus de Israel em nome de Yeshua, que o Eterno toque o teu coração para ver que o sábado semanal não é o Shabat do Eterno. Não é o Shabat do Eterno, tá? Pare para pensar. Pior do que você não cumprir o mandamento é você fazer aquilo que Deus disse de maneira errada. Porque você sabe o que é o correto, mas faz errado sabendo. Isso te torna 2 vezes mais digno da condenação. Tá? Que o Eterno tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Yahushua HaMashiach. Seja forte e serás fortalecido. Obedeça os mandamentos. E onde você chegar e colocar a planta dos teus pés e declarar, aqui é reino de Deus, ali será reino de Deus, e o Eterno vai ouvir suas orações. Tá? Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre questão de calendário também. Principalmente em cima desse assunto aqui, tá? Shalom, shalom.